pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Falada e eu já estou de volta para trazer 10 livros que são indicados pelo 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, mas são livros pouco divulgados, pouco conhecidos não, são conhecidos senão não estaria aqui, mas pouco falados, eu vejo poucas pessoas falando a respeito deles, então achei interessante trazer aqui para o canal. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você dar o seu joinha, se inscrever caso não seja inscrito, se inscrever também lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo, porque sempre que eu postar também eu aviso lá, e ativar a notificação também, caso você não é inscrito lá, ativar o sininho aqui embaixo, que isso ajuda muito na divulgação do canal, tá bom? E lembrando também que todos os livros que eu aqui citar vão ter links que direcionam para a Amazon, caso você queira adquirir qualquer um deles sem nenhum outro custo adicional. Bom, vou começar com um livro que ele é pouco falado, mas é um livro que até a tag Experiências Literárias, eu acho que foi um ano retrasado, salvo engano, lançou uma edição desse livro aqui, mas eu vejo poucas pessoas falando que é o livro Nada, da Carmen Laforet. Aqui nós vamos ter a história de uma moça que ela sai da cidade dela e vai morar em Barcelona, na casa da avó dela, da avó materna, e ela vai encontrar ali uns parentes meio esquisitões, assim, estranhos, mesquinhas, e é tudo ali muito esquisito. Desculpa, minha voz tá falhando um pouquinho. Ali tudo tem um clima meio estranho, aquelas pessoas lá, ela não consegue se conectar com aquelas pessoas. E é um livro interessante. Não é um livro com muitos altos e baixos, é um livro mais linear, sim, né? Mas é um livro interessante porque a escritora, ela ganhou o prêmio desse livro e ela escreveu aos 23 anos e foi logo depois, a história se passa logo depois da Guerra Civil Espanhola, então não deixa de ser um livro interessante. O próximo livro que eu tenho aqui é um dos meus queridinhos. Eu não sei porque que as pessoas não leem esse livro, porque ele é um queridinho, que é o livro Pai Goriot, do Honoré de Balzac. A minha versão é essa aqui da Folha, mas tem outras versões aí, vai ter link aqui embaixo. Aqui vai ter a história de um pai, ele tinha dinheiro, né, e ele deu tudo para as filhas. Ele tinha 2 filhas e ele foi morar numa pensão bem decadente, lá também tem umas pessoas bem estranhas, e ele mora ali enquanto as filhas já são casadas com pessoas da alta sociedade, vivem no luxo, e ele continua fazendo tudo por essas filhas, só que essas filhas não tá nem aí pro pai, mal visitam, não tá aí, não tá nem aí. O pai com aquele amor paterno, aquela devoção assim tão grande, e a história se envolve nisso aí. Eu acho maravilhoso esse livro, eu amo esse livro. Leiam, gente, leiam. Outro livro também que eu não vejo muita gente falando é o livro Águas de Primavera, do Ivan Turgenev. Tem até vídeo aqui no canal sobre esse livro. Aqui nós vamos ter a história de um senhor, né? Ele encontra na gaveta uma cruz e aí ele começa a rememorar as coisas do passado. Esse homem chama Sanin. O Sanin, ele quando era jovem foi fazer um tour pela Europa. Antes de trabalhar ele resolveu fazer um tour. E ele vai e encontra na Alemanha uma família italiana e ele meio que se encanta por uma jovem, eu acho que é Gemma o nome dela, só que acontece alguma coisa ali que atrapalha o relacionamento ali. E eu gosto muito desse livro, é um livro que os finais do Ivan Turgenev, aqui nesse caso, é um final que eu não queria, mas é um final merecido. Leiam, depois vocês tiram as suas próprias conclusões. Um outro livro também que eu não vejo ninguém falando aqui, um livro infantil, da Lígia Bojunga, é o livro Os Colegas, que aqui vamos ter a história de uns cachorros eles estão meio, como eu posso dizer, à margem da sociedade ali, e eles se encontram. Depois aparece um urso foragido do zoológico, um coelho, e eles se juntam ali e tentam sobreviver da maneira que dá. Eu acho tão fofinho, é bonitinho. É um livro infantil, como eu disse, mas vale a pena, é um livro bem legal. O outro livro também que eu não vejo ninguém falando, embora eu já tenha falado muitas vezes aqui no canal, é o livro Abril Despedaçado, do Ismail Kadaré. Aqui nós vamos ter uma história de vingança, que é a Vendetta, né? A história se passa nas montanhas da Albânia, o que eu acho super interessante. Eu acho que só por isso acho que já vale a leitura, né? É um cenário diferente, né?
E só que ali tem um código, né? Um código, eu esqueci o nome do código, eu acho que é Canum ou Canin, esqueci o nome do código. Mas é um código de honra que se uma pessoa da sua família for morta, o primogênito ali dessa família tem o direito de matar um outro membro da outra família. E isso passa de geração em geração. Então já começa com um assassinato aí, e um jovem tem que vingar a morte do irmão. Só que ele começa a questionar essa vendetta, essa tradição, enfim. Leiam também, muito bom, muito bom. Tem filme também, mas um filme, se passa no Brasil, tem um outro contexto, mas parece, eu não assisti, mas parece que tem alguma coisa a ver com o livro. Outro livro, esse aqui teve uma época que ele foi bastante divulgado, hoje eu não vejo muita gente falando sobre ele não, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberi, não sei como é que se pronuncia direito. É um livro que vai se passar na França, tem uma zeladora de um prédio da alta sociedade ali também, e essa zeladora ela é uma pessoa meio rústica, meio rude, meio hostil, meio também na dela. Só que ninguém sabe que dentro da porta da casa dela, do apartamento dela, ela gosta de literatura russa, ela tem até um gato que se chama, acho que Leon, por causa do Lev Tolstói, e ela tem esses segredos, assim, dentro da vidinha dela e tal. E nesse prédio também mora uma garotinha de 12 anos, a Paloma, eu acho que esse é o nome dela. Deixa eu ver se aqui fala. Não sei, não tá falando não. Mas é um nome parecido, se não for. Essa garota, ela é muito inteligente, ela tem uma inteligência um pouco mais acima da média, só que ela é uma menina meio assim infeliz, e ela tem pensamentos suicidas e pensamentos em matar a família também. E aí elas se encontram ali, mais coisa acontece. Eu confesso que eu esqueci um pouco da história, é um livro que eu deveria reler aí em algum dia, mas é um livro bem interessante. Eu lembro que quando eu li, eu gostei do livro. Um outro livro também que eu não vejo ninguém falando, mas também é conhecido sim, é o livro Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro é o segundo livro que o Gabriel Garcia Marques escreveu. É uma novelinha, né, bem curtinho. Aqui nós vamos ter a história de um coronel, ele tá esperando receber uma aposentadoria, né, uma indenização, uma aposentadoria mesmo. Ele tem uma esposa que está muito doente, ela tem problemas de asma. Então, eles têm dificuldade financeira, assim, para poder sobreviver, né? Então, todo mês ele vai para a cidade, vai para os correios, ver se essa indenização saiu. É uma coisa muito burocrática. E aqui vão ter outros problemas, né? O filho dele morreu, deixou um galo de rinha de herança. Enfim, eu acho que é interessante o livro também. Não foi assim um livro que eu amei, assim, não, mas eu gostei de ter lido porque é uma história diferente. Eu achei bem interessante nesse sentido. Tá aí, vale a leitura também. O outro livro indicado pelo 1001 Livros para Ler de Morrer, que não é muito falado, embora eu já falei várias vezes aqui também, é o livro Cranford, da Elizabeth Gaskell. Esse livro aqui, gente, eu esqueci outro livro, porque é da Elizabeth Gaskell também, lembrando aqui agora. São 2 livros dela que eu vou indicar. Esse aqui vai falar sobre uma cidade interiorana na Inglaterra, que mulheres que regem tudo aquilo ali, mulheres viúvas, solteiras, né? E tem uma personagem, a narradora, ela é de outra cidade, não mora ali, mas a visão dela, daquelas mulheres, é bem interessante. É um livro bem gostosinho de ler. Eu sempre falo aqui que quando eu li, eu tive aquela sensação de chá das 5. É um livro bem interessante. E um outro livro também que eu esqueci de colocar aqui, que eu falei, é o Norte e Sul, também da Elizabeth Gaskell. E aqui nós vamos ter a história de uma moça que ela mora no sul da Inglaterra, e de repente o pai dela, que era um clérigo, um líder religioso, ele começa a questionar essas coisas, ele quer continuar assim e tal. E eles resolvem morar no norte da Inglaterra. Só que o norte da Inglaterra é muito diferente. Lá a Revolução Industrial estava em pleno vapor, as indústrias têxteis
em pleno vapor e ela vê um mundo diferente, é totalmente diferente daquela cidade bucólica, né, tranquila do sul da Inglaterra, e vai para uma cidade bem agitada, bem movimentada, com muitos problemas sociais. Então ela vê esse contraste aí, e é uma história muito interessante justamente porque se passa nesse contexto aí da Revolução Industrial. Um outro livro que eu também indico aqui, que eu li, já tem bastante tempo que eu li esse livro, e eu também confesso que eu não lembro muito dessa história, mas o que eu lembro dessa história é bem interessante. Esse livro é o Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel. Provavelmente algumas pessoas vão lembrar do filme, porque tem filme, né? Mas esse livro aqui vai contar a história da Tita. A Tita, ela é a filha, eu acho que a mais nova, e a mãe está doente, e a Tita é proibida de casar, porque tem uma tradição lá que a filha mais jovem tem que ficar por conta da mãe, da família, né, até ela morrer. Então ela tá proibida de casar, e tem um romance ali, um amor, um homem que ela gosta muito, que ela quer se casar, mas não pode por causa disso, né? Ela não pode render a esse amor. E aqui, o interessante dessa história são os sabores. A Tita é uma cozinheira de mão cheia, faz pratos apimentados. A história se passa no México, né? A escritora é uma escritora mexicana. E tem um pouco de realismo fantástico também nessa história aí. E é muito legal. Assim, também não é um livro que eu amei, mas eu achei um livro interessante justamente por causa desses sabores do México. Vale a leitura também. Então eu acho que deu, né, 10 livros aí que eu indico do 1001 livros para ler antes de morrer, que são pouco falados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê aquele joinha. E eu espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.